Olá, pessoal, bem-vindo a mais essa aula de estatística inferencial. Nessa videoaula, continuaremos a tratar sobre intervalos de confiança e eu estou utilizando como referência o livro de Estatística Aplicada do Larson, capítulo 6. Nessa videoaula, vamos calcular o intervalo de confiança agora para um outro parâmetro. Agora, para o parâmetro proporção populacional. O que queremos calcular é relativamente simples. Temos aqui uma população e queremos calcular uma proporção em relação a alguma variável sobre essa população. Por exemplo, em pesquisas eleitorais, queremos saber qual a proporção dessa população que tem a intenção de voto num determinado candidato. Como é muito difícil calcularmos a proporção de intenção de votos numa população de todos os eleitores, em geral, fazemos essa pesquisa por uma amostra. Tiramos uma amostra desses eleitores. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma amostra desses 6 eleitores. E queremos descobrir qual a proporção desses 6 eleitores, a nossa amostra, que tem uma intenção de voto sobre um determinado candidato. E vamos utilizar esse valor como uma inferência para as intenções de voto da população. Podemos calcular a proporção amostral pegando o que chamamos de número de sucessos e dividimos pelo tamanho da amostra. O número de sucesso aqui é o número de eleitores que tem a intenção de votar num determinado candidato. Então, aqui, a nossa proporção amostral, chamamos essa proporção amostral de P-chapéu, é igual ao número de eleitores que tem a intenção de votar num determinado candidato. Suponhamos aqui que desses 6 eleitores, 3 tenham a intenção de votar num determinado candidato e dividimos pelo total da amostra, 6. Temos aqui um P-chapéu de 0,5 ou de 50%. É importante, sempre que calcularmos o número de sucessos em relação ao tamanho da amostra, calcularmos também o número de não sucesso em relação à amostra. Chamamos esse número de não sucesso de Q-chapéu e sabemos que esse valor é o complementar de P-chapéu. Logo, Q-chapéu é sempre igual a 1 menos P-chapéu. Fazendo aqui o nosso Q-chapéu, temos que ele é igual a 1 menos o P-chapéu. Como o P-chapéu é 0,5, o nosso Q-chapéu seria 1 menos 0,5, que é igual a 0,5 ou 50%. Para o cálculo do intervalo de confiança, o parâmetro proporção, vamos utilizar um passo a passo muito próximo em relação ao que já vínhamos utilizando em vídeos anteriores. Vale lembrar que sempre precisamos ter certeza de que a pesquisa amostral foi feita da maneira mais aleatória possível, para que não haja nenhum viés nas respostas ou nos resultados que calculamos. Feito a pesquisa amostral, vamos inicialmente identificar as estatísticas amostrais N, que é o tamanho da nossa amostra, e X, que é a variável de sucesso que estamos levando em relação à nossa pesquisa. Para encontrarmos
a estimativa pontual P-chapéu, fazemos a divisão x sobre n. Nós vamos utilizar para o cálculo do intervalo de confiança para a proporção a distribuição normal. Para isso, precisamos verificar se a distribuição amostral de P-chapéu pode ser aproximada para uma distribuição normal. Para fazermos isso, utilizamos o seguinte cálculo. Multiplicamos o tamanho da amostra N pelo P-chapéu e o tamanho da amostra N pelo Q-chapéu. Ambos os resultados precisam dar maior ou igual a 5, para que a gente possa, de fato, estar verificando se a distribuição amostral de P-chapéu pode ser aproximada para uma distribuição normal. Se isso não acontecer, teremos que mudar o nosso tamanho da amostra. Em geral, isso não acontece quando o tamanho da amostra é pequeno. Como estamos utilizando a distribuição normal, para encontrar o nosso intervalo de confiança, vamos utilizar o valor crítico Z, que corresponde, obviamente, como já vimos, a um nível de confiança C dado. Esse valor crítico, em geral, está disponível numa tabela de distribuição padrão, que no caso do Larson está no apêndice B, na tabela B.4. Feito isso, podemos calcular a nossa margem de erro, E, pelo Z crítico, vezes o erro padrão da proporção. No caso aqui, o erro padrão da proporção é dado pela raiz quadrada de P-chapéu vezes Q-chapéu, dividido por N. Assim, a nossa margem de erro é calculada pelo Z crítico vezes a raiz quadrada de P-chapéu vezes Q-chapéu dividido por N. Uma vez calculada essa margem de erro, agora podemos calcular o nosso intervalo de confiança pelos limites inferior e superior desse intervalo, sendo o limite inferior calculado por P-chapéu menos a nossa margem de erro aqui calculada, e o nosso limite superior dado pelo P-chapéu mais essa margem de erro aí calculada. Podemos dizer que o intervalo de confiança para a proporção populacional a partir de uma amostra está num intervalo entre P-chapéu menos a margem de erro e P-chapéu mais a margem de erro. Obviamente, essa proporção está nesse intervalo com uma probabilidade dada pelo nosso nível de confiança. Vamos fazer aqui esse exemplo apresentado no livro do Larson. Vou ler com vocês. Em uma pesquisa com 1.000 adolescentes, 372 disseram que possuem smartphones. Construam um intervalo de confiança de 95% para a proporção populacional de adolescentes americanos que possuem smartphones. Ou seja, a pesquisa procura identificar a proporção de adolescentes americanos que possuem smartphones. Como é muito difícil pesquisar todos os adolescentes, pegou-se uma amostra de 1.000 adolescentes. Dessa amostra, 372 disseram que possuem smartphones. A primeira coisa que precisamos identificar é se o processo de amostragem foi um processo aleatório, para que a gente possa ter certeza de que não houve nenhum viés na pesquisa. Sabemos que o nosso N é igual a 1.000, que é o tamanho da amostra. Sabemos que X
é igual a 372. Sabemos que P chapéu é igual a x sobre n. Logo, aqui P chapéu é igual a 372 dividido por 1000, que dá 0,372. Sabemos que Q chapéu é igual a 1 menos P chapéu. Assim, Q chapéu é 1 menos 0,372. 1 menos 0,372 é 0,628. E queremos encontrar o intervalo de confiança para o parâmetro proporção populacional. Antes de calcularmos a margem de erro, precisamos verificar se n vezes P chapéu é maior ou igual a 5, n1000, P chapéu já sabemos que é 0,372. Voltamos aqui no valor 372, logo é maior do que 5. Obviamente, n vezes Q chapéu vai dar 1000 vezes 0,628, que é igual a 628, também muito maior do que 5. Temos aí uma amostra bastante significativa. Podemos agora calcular a nossa margem de erro. Para calcular a margem de erro, sabemos que a margem de erro é o Z crítico vezes a raiz quadrada de P chapéu vezes Q chapéu dividido por N. Sabemos que o nosso Z crítico depende do nosso nível de confiança, que aqui nesse exemplo é de 0,95. Um Z crítico para um nível de confiança de 0,95, já vimos que é igual a 1,96. Quem não lembra, pode olhar na tabela padrão de distribuição normal. Temos, então, 1,96 vezes a raiz quadrada de 0,372 vezes 0,628 dividido por 1000. Fazendo pela calculadora, temos aqui que o nosso E é igual a 0,03, ou seja, a nossa margem de erro é igual a 3%. Uma vez calculada a margem de erro, podemos calcular o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é dado pelos limites inferior e superior. O limite inferior é calculado pelo P chapéu menos a nossa margem de erro, 0,372 menos 0,03, que dá 0,342. E o nosso limite superior é o P chapéu mais a margem de erro, 0,372 mais 0,03, que é igual a 0,402. Assim, o nosso intervalo de confiança está entre 0,342 e 0,402. Como interpretação desse resultado, o Larson apresenta a seguinte interpretação.
com 95% de confiança, você pode dizer que a proporção populacional de adolescentes americanos que possuem smartphones está entre 34,2% e 40,2%. Ou podemos dizer também que, pela pesquisa, estima-se que 37,2% dos adolescentes americanos possuem smartphones com uma margem de erro que é de mais ou menos 3%. 3% para mais, 3% para menos, dentro desse valor aqui de 37,2%. É muito comum, ao calcularmos intervalos de confiança para o parâmetro proporção, termos já antecipadamente a margem de erro que queremos encontrar a um determinado nível de significância. Ou seja, imagine novamente uma pesquisa eleitoral, onde você quer saber a proporção de eleitores que têm uma intenção de voto por um determinado candidato. Em geral, nessas pesquisas, já temos antecipadamente qual a margem de erro que nós queremos. Eu quero calcular a proporção de eleitores com uma margem de erro, por exemplo, de 2%. Eu quero saber quantos eleitores têm intenção de voto num determinado candidato com uma margem de 2% para cima ou para baixo. Obviamente, com um dado nível de confiança, 95%, 90%, 99%. Para fazer isso, precisamos definir, antes de fazermos a pesquisa, qual o tamanho mínimo da amostra que nós vamos precisar para encontrar essa margem de erro, dado esse nível de confiança. Dessa forma, queremos encontrar um tamanho de amostra por um nível de confiança e por uma margem de erro já dada. Ora, nós temos aqui que a margem de erro é dada pelo z crítico multiplicado pela raiz quadrada de p chapéu vezes q chapéu sobre n. Passando esse z crítico que está aqui multiplicando para o outro lado, dividindo, nós temos que e dividido pelo z é igual a raiz quadrada de p chapéu vezes q chapéu sobre n. Ora, podemos elevar os dois lados ao quadrado para tirar essa raiz. Temos aqui que e sobre z ao quadrado é igual a p chapéu vezes q chapéu sobre n. Podemos multiplicar cruzado esses valores de e z, passando para o outro lado do termo, e podemos isolar esse n que está aqui dividindo para o outro lado, multiplicando. Assim, n que passa dividindo, multiplicando, é igual a p chapéu vezes q chapéu, que multiplica z sobre e elevado ao quadrado. Essa é a fórmula para calcularmos o tamanho mínimo de uma amostra para uma pesquisa que busca estimar o intervalo de confiança por parâmetro proporção, dado uma margem de erro e um nível de confiança C. Temos aqui a nossa fórmula para o cálculo do tamanho mínimo da amostra. A grande questão é que precisamos encontrar o valor de P chapéu e Q chapéu antes de fazermos a pesquisa, para que a gente possa utilizar essa fórmula. Existem alguns métodos que podemos utilizar para estimar esse valor do P chapéu e do Q chapéu.
Vou apresentar aqui alguns procedimentos que podem ser utilizados para escolher qual o melhor P-chapéu e Q-chapéu para que a gente possa encontrar o tamanho mínimo da amostra. O primeiro procedimento interessante é usar a proporção amostral de uma amostra anterior. Se é uma pesquisa e essa pesquisa já foi realizada anteriormente no passado, estamos apenas repetindo a pesquisa para verificar uma determinada informação, podemos utilizar a proporção que já obtemos no passado como uma aproximação e calcular assim o tamanho mínimo da amostra a partir dessa proporção amostral de uma amostra já realizada anteriormente. Um outro procedimento é fazer um estudo piloto, ou seja, utilizamos uma amostra menor, a partir daí encontramos o valor da proporção dessa amostra e utilizamos essa proporção da amostra para calcular o tamanho mínimo da amostra e a partir daí fazemos a pesquisa de forma definitiva. Uma outra forma é usar o melhor palpite dado um julgamento de um pesquisador já experiente na área. Pesquisador que às vezes já tenha várias pesquisas na área, tem um melhor palpite sobre o valor dessa proporção e podemos utilizar esse valor para encontrar o tamanho mínimo da amostra. Um outro procedimento bastante interessante é usarmos os valores de P-chapéu e Q-chapéu como sendo 0,5. Ao utilizarmos esse valor 0,5 para o P-chapéu e Q-chapéu, esses valores vão produzir o máximo produto que temos para o P-chapéu vezes Q-chapéu. Lembrando que esses dois valores são complementares. Veja um exemplo. Se a gente pegar um P-chapéu de 0,3, o nosso Q-chapéu necessariamente é 0,7. E a multiplicação P-chapéu vezes Q-chapéu vai ser igual a 0,21. Ora, 0,5 vezes 0,5 é 0,25, maior do que 0,21. Ao utilizarmos 0,25 aqui, em vez de 0,21, teríamos um valor de amostra muito maior, o que seria benéfico para a pesquisa termos uma amostra maior para podermos obter informações, para obter resultados mais satisfatórios em termos da proporção com a margem de erro e o nível de confiança que estamos buscando. Se colocarmos aqui um P-chapéu, ao invés de 0,3, 0,4, teríamos aqui um Q-chapéu de 0,6. Teríamos aqui como resultado 0,24, ainda menor do que 0,25. Dessa forma, os valores que vão produzir o máximo de P-chapéu vezes Q-chapéu é 0,5 para o P-chapéu e 0,5 para o Q-chapéu. Dessa forma, podemos utilizar aqui uma fórmula onde P-chapéu vezes Q-chapéu é 0,25 e multiplicamos isso pelo Z crítico, de acordo com o nível de confiança que nós queremos, dividido pela margem de erro dada inicialmente na pesquisa, elevado ao quadrado. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.